isso. Ciro, vamos mostrar umas novidades para os programadores? Vamos lá, Elton. É importante porque afinal a tecnologia está sempre mudando, né? Então, para você de casa, dicas de Delphi 8. O Delphi 8 ele traz diversas novidades para o desenvolvedor Delphi, no sentido de prepará-lo para o ambiente .NET. Então a gente tem um ambiente de desenvolvimento integrado, com ferramentas de controle, de versão e outras novidades que estão por aí. Toda uma parte de novidades, por exemplo, refactoring. O usuário lá, o programador pode fazer melhorias no seu código, tá? Já com a ferramenta de produtividade que o Delphi está oferecendo. Toda a parte de programação para web, programação realmente direcionada por eventos e orientada a objeto, que o Delphi já tinha, né? E o .NET agora oferece isso daí de uma forma um pouco mais abrangente, e a gente consegue colocar em prática muito daquilo que a gente faz hoje na teoria de análise e projeto orientado a objeto. O Delphi oferece essa facilidade, produtividade, para a gente poder conseguir colocar na prática aquilo que se aprende aí na teoria, né? Muitas coisas que a gente faz hoje, que é desenvolvimento por camadas. Então eu tenho a camada de interface, a camada de banco de dados, a camada de objetos de negócio, né? O interessante do .NET em si, do ambiente .NET da Microsoft, é que ele traz algumas inovações que para quem já programa em Delphi aí desde a versão 1, 3, 5, né, até agora, não são tão novidades assim. A gente está acostumado já a trabalhar, por exemplo, com um client dataset, que é banco de dados desconectado. O .NET trouxe isso agora, com o dataset dele. Então, para quem vem de outras linguagens, pode ser novidade. Para nós estamos no nosso ambiente. Então, isso é uma vantagem para o pessoal que já trabalha com Delphi, até com Delphi 7, o 6, o 5, já tem muita coisa que ele já está familiar. Na verdade, a grande diferença para o .NET é para quem trabalha com outras linguagens que não são orientadas a objetos e que não tem esses componentes aí, seria isso? Exatamente. O Delphi ele já tinha ele já possuía, né, oferecia um framework para desenvolvimento para a web, e isso muitas linguagens só vão ter agora, com o ASP.NET, né, dentro do .NET. A parte aí de acesso a dados, como eu falei, a gente tem todo um framework que é independente do banco de dados. Muita coisa no .NET você tem que escolher o banco e colocar o componente adequado. Com o Delphi 8 você escolhe o banco e só muda uma string de conexão, e não tem que mudar o componente. Então isso traz independência de banco, rapidez no desenvolvimento, né? Facilidade de manutenção, todas essas vantagens aí. A gente percebe também que o desenvolvedor Delphi ele já tem essa noção, essa condição, a capacidade de programar já orientado a objeto. E isso ajuda muito. Então, assim, na verdade o .NET vai facilitar algumas coisas que em Delphi a gente ainda precisa fazer por causa das limitações do Windows 32. Mas com o .NET a gente vai ser beneficiado, mas com certeza muita coisa a gente já estava acostumado. Comenta com a gente um pouquinho sobre persistência de objetos. Tá. Quando a gente faz um projeto orientado a objeto, uma das principais fontes de preocupação é realmente como é que eu vou guardar esses objetos. Porque os objetos ficam na memória e eu preciso ter uma forma de pegar o que está na memória e gravar isso em banco, tá? Ou num arquivo, ou onde que me interessa. Então, o estudo que a gente apresentou foi da persistência, no sentido assim, quais são os esquemas possíveis de se fazer uma persistência, ou seja, a gravação dos atributos, do que o objeto tem de dado, né? E de que forma que eu posso reaproveitar isso em outras plataformas, ou até mesmo em outros sistemas. Então, por exemplo, eu tenho um sistema que hoje ele faz controle de pedidos, amanhã eu já quero que ele faça controle de estoque e controle de CRM, né, de relacionamento com o cliente, e os meus objetos estão em memória. Né? Eu tenho que ter uma forma de guardar isso num banco de dados, num arquivo, para poder reaproveitar nesse mesmo sistema ou em outros sistemas. Então a persistência ela é uma das camadas de uma arquitetura de software. Hoje em dia a gente trata a persistência acessando o banco de dados direto, que é a questão das queries, né, dos store procedures. Então eu tenho que lidar muito com esses conceitos de banco de dados. A persistência ela traz uma independência. Eu trabalho com os objetos de negócio, digo para ele que eu quero, sei lá, mudar o nome do cliente, em um pedido eu posso incluir um item, excluir um item de um pedido, e esquecer que eu tenho que mexer com tabela. Okay? Essa parte fica por conta de uma camada que a gente chama camada de persistência. O Model Maker ele é uma ferramenta que vem junto com o Delphi 7, você instala ele à parte, mas ele vem junto com o mesmo CD. Ele permite você modelar em UML, né, Unified Modeling Language, todos os seus artefatos, desde o caso de uso, passando pelos diagramas de classe, de sequência, tá, e os outros 9, 10 diagramas aí disponíveis para a gente modelar software. Né. Grande parte do trabalho de modelagem ele resulta em código.
Então, se eu tenho um diagrama de classes, ele consegue já gerar essas classes para mim em Delphi. Eu simplesmente começo a colocar agora os métodos de negócio e tal. Ou seja, uma ferramenta de produtividade para que o desenvolvedor Delphi, que não está muito acostumado com modelagem, né? Então, o desenvolvedor Delphi está acostumado assim, com monta a tela, conecta no banco. Porque é tão fácil, né? Exato, é o desenvolvimento RAD tradicional, tá? Isso foi importante para nós, eu acho que a gente passou por essa época, a maioria das linguagens foram para esse lado, mas a gente hoje está vivendo realmente a maturidade da engenharia de software orientada a objeto. Então, cada vez mais nós vamos precisar pensar um pouco mais antes, não só em termos de interface e banco de dados, como eu estava falando sobre a persistência, a parte de objetos de negócio realmente. Então, para modelar isso daí, a gente usa o OML. A OML ela é uma linguagem universal, hoje é padronizada em muitos países e softwares e fabricantes, né? Então, o Model Maker ele é simplesmente uma ferramenta que permite eu modelar o ML e ele gera para mim código Delphi para eu poder continuar desenvolvendo orientado a objetos. Mas ele é para Delphi 7, né? No caso para Delphi 8 não tem ainda. Isso. O Model Maker é uma ferramenta de um parceiro de tecnologia da Borland, né? É a Model Maker Tools. Ele vende, né, esse produto há muitos anos, ele é feito em Delphi, para Delphi, ou seja, ele nasceu dentro do ambiente Delphi e ele tem diversas ferramentas de produtividade. A gente consegue fazer, por exemplo, web services, construir componentes, realmente é uma ferramenta excelente. A Borland com o Delphi 2005, ou no próximo semestre, né, do ano que vem, ele provavelmente vai vir uma ferramenta, se não estiver junto, mas que possa ser acoplada, que é o Together. Então, o Together é a ferramenta de modelagem que a Borland adquiriu, né, uns 2 anos atrás, mais ou menos, e ele vai estar disponível para o pessoal de Delphi.